Olá pessoal, meu nome é Rafael, sou apresentador aqui do canal Humanas é Vida e hoje estaremos discutindo um pouco sobre Brasil, descoberto ou invadido. Nesse vídeo de hoje, pessoal, estaremos discutindo um pouco sobre o contexto histórico em que se coloca o chamado descobrimento do Brasil e alguns equívocos, pessoal, ligados a esse acontecimento histórico. É importante notarmos, pessoal, que no fim do século XIII para o início do século XIV, houve o que a gente chama de Guerra de Reconquista, onde portugueses e espanhóis terminaram expulsando de seu território os chamados árabes. E o que é que acontece? Como uma forma de retaliação ao fato de ter perdido esses territórios de Portugal e Espanha, esses árabes, alguns deles, não todos, né, a gente não pode generalizar, tiveram a ideia de bloquear o mar Mediterrâneo, de bloquear a passagem dos navios burgueses que se destinavam até o Oriente Médio ou até as Índias pelo mar Mediterrâneo para adquirir especiarias. Então, dado essa circunstância do mar Mediterrâneo estar bloqueado, os navios portugueses eles tiveram que procurar uma nova rota. E vai ser na busca dessa nova rota que eles vão encontrar o arquipélago de Cabo Verde, uma extensão de ilhas que iria um pouco além dos territórios conhecidos até então. E a partir da descoberta do arquipélago de Cabo Verde, a gente vai ver que Portugal e Espanha eles passam agora a dialogar sobre possíveis novas terras. E o que é que acontece? A distância de 100 léguas onde estava Cabo Verde em relação ao Oceano Atlântico seria delimitada uma linha imaginária que vocês estão vendo aí. Dessa linha imaginária para o Oriente, as terras descobertas pertenceriam a Portugal. E dessa linha imaginária para o Ocidente, pertenceriam à Espanha. Ou seja, essa linha imaginária inicialmente criada, ela caía no meio do Oceano Atlântico. E toda a América, que viria a ser descoberta, pertenceria exclusivamente à coroa espanhola. E o que é que acontece? Esse acordo ele vai ser sustentado por ambas as coroas no período que vai de 1469 até 1494. Por que em 1494 vai haver uma alteração nesse acordo? Porque vai acontecer algumas mudanças. Por exemplo, Cristóvão Colombo, navegante espanhol, vai descobrir a América Central, algumas ilhas insulares na América Central. Em 1493, Américo Vespúcio, outro navegante europeu, vai descobrir que não eram apenas ilhas, na verdade haviam sido descoberto um novo continente. Então, dado esses dois novos navegantes que haviam descoberto a América, Portugal resolve fazer um novo acordo, ampliando de 100 léguas a linha imaginária para 370, que é o que a gente vai chamar de Tratado de Tordesilhas. Esse é o primeiro dado que é importante. Mas talvez você diga, professor, mas peraí, você está dizendo que Américo Vespúcio e Cristóvão Colombo eles chegaram na América Central. Isso não diz nada sobre o Brasil. É onde você se engana. 1498, Duarte Pacheco, ele atraca seu navio em terras brasileiras. Janeiro de 1500, Diogo de Lepe, mais especificamente dia 26 de janeiro de 1500, Diogo de Lepe atraca também seus navios aqui no Brasil. Vicente Pinzon, fevereiro de 1500. E Cabral? Cabral só chega no Brasil dia 22 de abril de 1500, ou seja, ele é o quarto navegante a chegar em terras brasileiras, o segundo português, porque o primeiro havia sido Duarte Pacheco em 1498, e ele descobre o Brasil. Aí vem a grande pergunta, como?
Além do mais, há alguns equívocos quando a gente diz que Portugal descobriu o Brasil 2 de abril de 1500. Quais são os equívocos? Os equívocos estão ligados a quem morava aqui. Vamos supor que eu chegasse hoje, onde você mora, com uma série de bagagens, e eu gritasse em frente à sua casa: descobri a sua casa! Isso faria de mim um descobridor ou faria de mim um invasor? Claro que certamente um invasor. Mas por que dizemos então que o Brasil foi descoberto e não invadido como de fato ocorreu? Haja visto que aqui já havia moradores. Na verdade, quando aceitamos o termo descobrimento, pessoal, na verdade estamos lidando com a construção histórica de que tudo que vem de fora é melhor do que aquilo que temos aqui. E na verdade essa construção histórica, ela se dá com um propósito claro. Se você for pegar um dos primeiros cronistas brasileiros, neste caso Pero Vaz Gândavo, você vai ver que em suas crônicas ele já dizia que o povo brasileiro, as pessoas que habitavam aqui no Brasil, eram um pessoal que não conheciam 3 letras, que eram as letras F, as letras L e a letra R. Eles não eram um povo, então, sem fé, sem lei e sem rei. Se não tinham fé, qual seria a fé que eles deveriam assumir? A fé católica dos colonizadores. Se eles não conheciam a letra L, eles não tinham lei. Logo, a lei que passava a vigorar dentro do nosso território era a lei que Portugal instaurasse. E eles não tinham R, eles não conheciam a letra R, ou seja, eles também não tinham rei. E se eles não tinham rei, o rei de Portugal também era rei deles. Então, desde que nos formamos enquanto território, já começamos de forma equivocada. Já começamos com o pensamento de que o que vinha de fora era bom. E aquilo que existia aqui não prestava para nada. Essa velha síndrome do vira-lata, que atrapalha tanto o Brasil de se tornar soberano. Historicamente, há N exemplos de como nos tornamos subordinados aos interesses externos e como muitas das vezes não mostramos de fato a nossa soberania nacional. Vendíamos açúcar mascavo para comprar açúcar branco. Vendíamos laranja para comprar suco de laranja. Vendíamos café para depois comprar o mesmo café. Ou seja, há diversos elementos dentro da nossa história que estão construídos equivocadamente. Um exemplo aqui, pessoal, de que como isso marca a nossa história. Eu me lembro que quando era adolescente, por volta de 11, 12 anos de idade, eu fui até a casa de uma vizinha da minha casa, que por uma pessoa fantástica, e o que é que acontece? Ao chegar na cozinha dela, ela olhou para o armário e disse: olha, Rafael, está vendo aquele café que está em cima do armário? Aquele café, ele é extremamente diferente. Ele é extremamente saboroso. Sabe de onde ele veio? Ele veio da França. Ele veio de outro país. O meu genro trouxe para mim. E o curioso nessa história é que eu não gosto de café. Mas ela falou tão bem do café que eu olhei para o café e enchi a boca de água. Fiquei palpitando para tomar aquele café. Anos posteriores, eu descobri que aquele café, na qual ela exaltava tanto pelo fato de ter vindo da França, provavelmente teria vindo do Brasil. Haja vista que a França não é reconhecida pela produção de café e que, historicamente, os cafés consumidos pelos franceses são provenientes de importações brasileiras. Eu estou citando aqui o exemplo do café, pessoal, mas a gente pode ir muito mais além nessa discussão. Na verdade, é uma série de coisas que podemos falar, por exemplo, sobre a questão da nossa submissão, a questão de outras nações, a interesses, abrir mão, de fato, da soberania. O objetivo desse vídeo, no final da história, é fazer com que você compreenda que, na verdade, somos soberanos e que o termo descobrimento ele só vem para inibir a nossa soberania. E para finalizarmos, pessoal, quero deixar aqui uma mensagem, pessoal.
Qual é a mensagem? Se de fato não fomos descobertos pelos portugueses no dia 22 de abril de 1500, quem são os verdadeiros descobridores do Brasil? São os indígenas, são os negros, são os brasileiros que lutam por essa nação dia após dia para que ela dê certo. Desde já agradeço a atenção de vocês, pessoal. Se gostaram desse conteúdo, comentem aqui nos comentários, eu respondo eles. Curtam, compartilhem. Estamos juntos.